Uso e transporte de cargas indivisíveis. Prevenção a incêndio 6, aula 78. Resolução CONTRAN número 919, de 28 de março de 2022. Finalizando o embasamento legal sobre instalação e utilização do extintor de incêndio, convém estudarmos a Resolução CONTRAN número 919, de 28 de março de 2022, que estabelece as especificações para os extintores de incêndio de instalação obrigatória ou facultativa nos veículos automotores, nos termos do artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro, citada inclusive na normativa NBR 9.735. Artigo 1º. Esta resolução estabelece as especificações para os extintores de incêndio de instalação obrigatória ou facultativa nos veículos automotores, nos termos do artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 2º. É obrigatória a instalação do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros, do tipo e capacidade constantes da tabela do anexo desta resolução, instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo ao alcance do condutor. Parágrafo 1º. É facultativa por opção do proprietário a instalação do extintor de incêndio para automóveis utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Parágrafo 2º. Os fabricantes e importadores dos veículos descritos no parágrafo 1º devem disponibilizar local adequado para a instalação do suporte para o extintor de incêndio na forma da legislação vigente. Parágrafo 3º. Os proprietários de veículos que optarem por instalar o extintor de incêndio devem seguir as normas dispostas nessa resolução. Artigo 3º. Os extintores de incêndio devem exibir a marca de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, e sua fabricação, capacidade e durabilidade devem atender, no mínimo, às especificações do anexo desta resolução. Parágrafo 1º. Os veículos automotores obrigados a utilizar o extintor de incêndio só podem circular equipados com extintores de incêndio com carga de pó ABC, ressalvado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os proprietários de automóveis utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada que optarem pela utilização do extintor de incêndio devem utilizar extintores de incêndio com carga de pó ABC, ressalvado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os veículos de que trata essa resolução podem circular com extintor de incêndio com carga de pó ABC ou outro tipo de agente extintor, desde que o agente utilizado seja adequado às 3 classes de fogo e que sejam atendidos os requisitos de capacidade extintora mínima previstos na tabela do anexo desta resolução. Parágrafo 4º. Os extintores de incêndio substituídos devem ser coletados e destinados conforme legislação ambiental vigente. Artigo 4º. O rótulo dos extintores de incêndio deve conter, no mínimo, inciso 1, a informação dentro do prazo de validade do extintor. O usuário proprietário do veículo deve efetuar inspeção visual mensal no equipamento, assegurando-se de que o indicador de pressão não está na faixa vermelha, de que o lacre está íntegro, da presença da marca de conformidade do Inmetro, de que o prazo de durabilidade e a data do teste hidrostático do extintor não estão vencidos, de que a aparência geral externa do extintor está em boas condições, sem ferrugem, amassados ou outros danos. Inciso 2. Os procedimentos de uso do extintor. E inciso 3. Recomendação para a troca do extintor imediatamente após o uso ou ao final da validade. Artigo 6º. Os extintores de incêndio devem atender às seguintes exigências. 1. Nos veículos automotores previstos no item 1 da tabela do anexo, devem ter a durabilidade mínima e a validade do teste hidrostático de 5 anos da data de fabricação. E, ao fim desse prazo, o extintor será obrigatoriamente substituído por um novo. 2.
Nos veículos automotores previstos nos itens 2 e 3 da tabela do anexo, devem ter durabilidade mínima de 3 anos e validade do teste hidrostático de 5 anos da data de fabricação. E 3, nos veículos de transporte de produtos perigosos, o uso e obrigatoriedade de extintores de incêndio também devem obedecer à legislação específica da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Artigo 7º. As autoridades de trânsito ou seus agentes devem fiscalizar os extintores de incêndio nos veículos em que seu uso é obrigatório, verificando os seguintes itens. 1. O indicador de pressão não pode estar na faixa vermelha. 2. Integridade do lacre. 3. Presença da marca de conformidade do Inmetro. 4. Os prazos de durabilidade e da validade do teste hidrostático. 5. Aparência geral externa em boas condições. 6. Local da instalação do extintor de incêndio. Artigo 8º. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeita o infrator à aplicação das sanções previstas no artigo 230, incisos 9 e 10 do CTB. Parágrafo único. As situações infracionais descritas no caput não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no CTB. Tabela, tipo e capacidade extintora dos extintores com carga de pó ABC. Item 1, aplicação. Automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes, caminhão, caminhão-trator, triciclo de cabine fechada. Capacidade extintora mínima. 1A, 5B, C. 2. Aplicação. Micro-ônibus. Capacidade extintora mínima. 2A, 10BC. 3. Aplicação. Ônibus. Capacidade extintora mínima. 2A, 20BC. Fim da aula 78.